Bem, ingressamos no museu. Vamos seguir aqui. Bem, estamos no Museu do Mosteiro e a gente decidiu não pegar guia. O guia tem um custo adicional de 10 soles por pessoa e já custou 90 soles o ingresso. E a história toda já está disponível online na internet, então se alguém depois tiver mais curiosidade sobre o museu e o monastério de Santa Catalina de Arequipa, tem todas as informações online. Bem típico das construções de 1800. Se bem que parte dessas estruturas também já foram reconstruídas, porque elas foram destruídas pelos vários temblores, terremotos, né? E está muito bem preservado. Ó, tem algumas áreas ainda restritas, que o passeio para turista é mais parte mais básica, assim, mas é enorme. Quando a gente ingressa, a gente faz as salas da esquerda, e quando a gente retorna, a gente faz as salas da direita. Aqui era um claustro, que tem um tipo da vestimenta, a cama, a janelinha. Tem mais afrescos. Tem a ordem aqui, ó, 42, 43, 44, 45. Não sei até que número vai, mas faz todo o entorno aqui. Vai até o 55, ó, porque começa aqui nessa parede, ó, 1 e 2, dá a volta. São todos fatos bíblicos representados aqui. Eu não estou conseguindo descobrir a data de quando essas pinturas, esses afrescos foram feitos. Não tem data na parede, então não dá para precisar se tá desde o original da construção, se foi feito depois no restauro. Mas pelos traços das madeiras, pelos traços se não foi em final de 1500, deve ter sido lá por 1600. Ó, essas peças são originais. Bem, realmente não descobri a data desses afrescos, mas esta é a parte do noviciado. Então, cada porta fechada dessa é igual àquele primeiro quartinho que a gente visitou, o primeiro claustro, que era o claustro das noviças, que atualmente, obviamente, só é museu. Então, ingressamos agora aqui na outra ala, saímos da ala do noviciado. Essa era outro pátio interno, pátio comunitário, todo azul, lindo, maravilhoso. E esses afrescos também estão sem data. E aqui tá com cadeado, não é permitido entrar nessa sala, não sei se tem outra entrada. Os trabalhos de restauração, pinturas ubicadas em claustro. Diz que já foi feita restauração recentemente, mas também não coloca data. Olha a cidade para lá. Mas a gente ainda vai descer aqui mais
pro lado esquerdo, olha que ainda tem umas frutas. Então, ó, depois que as noviças faziam votos, aí elas já ficavam em espaços maiores. Ó, aqui já era freiras com votos, já tinha armário, já tinha cama ali, já tinha utensílios de cozinha, já tinha mais um guarda-roupa, tinha uma capela e um espaço para elas ficarem. Ó. Diferente lá do noviciado, que era tudo muito apertado. E isso aqui foi tudo reconstruído em 1600, depois da primeira explosão de um dos vulcões. Isso aqui era uma espécie de capela de... Ah, esqueci o nome, quando eu tenho no cemitério, que é para... Isso aí é para carregar as irmãs que faleciam. E aqui é a sala de celebração da reza das missas quando elas morriam. Tem duas, uma aqui e outra lá no final. E aqui segue outras... Primeira das 6 ruas do monastério. Então são 6 ruas que levam o nome das cidades espanholas. Muito resistente, muito forte, muito forte. Ó, esses são os afrescos originais que não foram restaurados no teto. Todos remetem a frutas, comidas, pássaros, coisas da natureza. Aqui então era a Praça das Laranjeiras, ainda tem alguns exemplares como exemplo, óbvio que não são as plantas originárias. E aqui é a primeira rua das 6 ruas que existem com o nome das cidades. E aqui tem a figueira muito antiga. E aqui era a espécie de onde elas tinham acesso para convivência, para quando saíam dos seus claustros. Olha que praça legal. Ó, essa cadeira tem cara de chefia. Aqui era o claustro da Madre Superiora. Mas é muito parecido com a dos outros, só tem a cadeira diferenciada, porque tem a janelinha, a saída para a rua, um altar. Ah, o altar aqui também é maior do que das outras. Mas a cozinha, os utensílios são tão simples quanto. Ela tinha direito a um armário a mais, as outras tinham só aqui, ó. E aqui ela tinha um espaço privado. Ó, tem um forno aqui, tem outra sala ali, tem escadarias que dá pra ir pro andar de cima, mas tá proibido. Do outro lado tem uma maior, essa aqui só tem poucos degraus. Ali dentro, ó, um forno. E aí segue aqui. Então, aqui também era outro espaço, na verdade, da Madre Superiora. E essa vila foi sendo construída, tô pegando aqui uns detalhes da guia. Essa vila foi sendo construída por partes. A família colocava a filha aqui dentro e construía uma parte para ela, construía um claustro para ela viver aqui dentro. Então por isso que tem partes que são muito mais antigas e partes que são mais recentes, mas todas ainda no máximo até o século XIX, até 1700 e pouco. Bem, aqui tem uma representação de Santo Agostinho. Pelas características do lugar, isso aqui era uma farmácia, o lugar onde elas eram tratadas, cuidadas. Ó, aqui está a botica, a farmácia. Praticamente eram todos produtos feitos com ervas, né? E aí tem aqui os nomes das coisas. Aqui temos uma cadeira de rodas.
Isso aqui... Será que isso aqui era pra segurar o soro? Não, porque Na aqui é o época nem pedal, tinha soro, como é que ia aqui é ser? o pedal pra virar. Agora tem que fazer isso. Nossa. E aí, ó, a enfermaria aqui. E aqui temos uma cozinha. E aqui sobe, ó, dá pra ir lá pro terraço, mas ali tá com cadeado, ó. Muito legal isso aqui, eles conservam muita coisa. Isso tudo é muito original. Claro que provavelmente essa cinza não deve ser, né? Mas, enfim, se não for, engana bem. Olha. Ó, aqui era a sala onde o médico fazia os exames. Tem as histórias originais do livro de receitas, Dr. Carlos Rickin. E aqui em 1940 ainda era museu toda essa área. Desculpa, claustro, toda essa área. Então, na verdade, eu imaginava que isso era mais que elas já tivessem deixado essa área há mais tempo, mas 1940, então não é tão antigo assim. E agora a comunidade delas está bem restrita, está aqui dentro dessa cidade, mas está num canto ainda. A outra cadeira de balanço. Bem, aqui é só para ter uma noção da parede. Olha a espessura. Essas paredes são todas duplas, né? Que é aquela história que a gente viu lá na maquete do museu. Bem, então aqui ó, os claustros só para dependendo da quantidade de dinheiro da família da monja, tinha mais espaço ou menos espaço. É claro que a madre superior era uma outra questão. Então aqui ó, as que tinham mais dinheiro construíam espaços maiores. Aí tinham áreas preservadas, tinham cozinhas particulares, podiam subir, ó. Só que agora tá tudo trancado aqui. Então assim, ó, todos os claustros são interligados praticamente, eles chegavam a uma rua comum. Mas olha, aqui já é um pouco mais simples, um pouco menor, não tinha cozinha. Então as que tinham mais dinheiro tinha sua cozinheira particular, porque a família que sustentava, que pagava a cozinheira, podia ser até alguém da família que vinha de fora. E aí as que não tinham tanta grana, né, tinham espaços mais simples, mas de qualquer modo são espaços enormes. Olha essa daqui, isso aqui é mais do que um apartamento. Que ela tinha o quarto para lá, a cozinha, a sala aqui, ó, olha, com saída no teto ainda. Então saímos da segunda praça, a segunda rua, vamos por uma terceira rua. Lembrando que são 6 e eu vou parar de fazer tanto registro porque vai ficar muito cansativo. Aqui já tem umas coisas um pouco mais modernas, quer dizer, reconstruídas. Bem, invadi um espaço aqui, quer dizer, nem tanto, né? Porque até aqui na grade é permitido. E aqui, ó, tá a parte nova onde elas vivem atualmente. As monjas ainda vivem por aqui. E aqui elas têm acesso certamente em algum lugar aqui, porque tem umas plantas. Agora, nesse claustro que a gente está nesse momento, deveria ser a mais rica, porque é enorme, ó. Desce aqui, ela tinha espaço para ir para essa área superior, olhar a cidade, contemplar lá para fora, porque elas não podiam sair. Aí aqui tem um forno. Tem um outro espaço de cozinha aqui. Tem mais uma sala fechada aqui que eu não sei o que é, que eu tô com vontade de abrir, mas acho que não pode. E aqui, ó, enorme. Sem contar o acesso aqui a uma capela particular, a um quarto. Quase cai dentro e não pode.
E aqui, ó, enorme a sala dela, o espaço dela. Acho que era a mais rica do convento. Que tem, é uma casa enorme. É maior do que um apartamento de 3 quartos. E olha aqui, ó, o teto onde saía a fumaça aqui. E mais esse espaço aqui que devia ser a despensa, sei lá. Olha, gigantesco. Ó, aqui tem uma peça muito estranha, mas aqui era a fábrica de hóstias. Porque elas fabricavam hóstias, ó, sala das hóstias, sala de fabricação. Tá aqui ó, a informação. Então a gente não sabe como é que funcionava isso aí. E esses eram os moldes das hóstias, ó, tinha umas gigantona e aí tinha as outras normais, pequenininhas, normais, comuns que a gente conhece hoje. Bem, aqui tem uma parte que está interditada, que é uma parte que não foi reconstruída, ó, danos por terremoto. E tem umas partes que os telhados já são de telhas, ó, essa daqui foi reformada, ó. E aí tem umas partes que estão restritas por conta dos danos. Olha um jardim bonito aqui. Vários ninhos de pássaro ali, ó. É por isso que tá cantando aí. Bem, vou fazer um registro aqui do plano do desenho do monastério de Santa Catarina. É uma escala de 1/100. Ó, pra você ter uma noção do tamanho que é isso aqui. Então tem várias praças, é monstruoso aqui, é gigante. Por isso que eles falam que é uma cidade dentro de outra cidade. Ó. E aí tem os nomes e tal, aí tem uma área aqui, ó, que ainda foi mais danificada pelos terremotos, aí essa parte a gente não visita, tem uma parte de cafeteria, tem um monte de coisa. Aqui tem um resuminho, ó. E é uma cidade, literalmente. Estamos numa das partes mais antigas do claustro, com mais características originais, inclusive do chão. Era a parte de onde elas produziam os pães, as coisas que depois elas também comercializavam aqui no entorno da vila. Segundo a guia, aqui está o maior forno do convento. E aqui seguimos por esses espaços, era a área comercial do claustro. E aí sim, já estamos indo em direção ao final do passeio. Bem, deste muro acaba o monastério, segue até aquelas árvores, lá está a horta, lá foi onde foi construído o monastério em 1968, depois da destruição do último terremoto. Veja que os tetos estão ainda todos feitos apenas com cimento, foi na restauração. Segue até aquele prédio lá na frente. E hoje o claustro delas está ali nessas flores. Esse é o claustro moderno onde elas vivem, as monjas dominicanas. E aqui segue, tem uma outra saída e vai até aquela palmeira lá do outro lado. E até aquele boteco lá mais no final que tem um bar. Então realmente é uma cidade dentro da cidade. E aqui elas tinham
apoio das famílias delas. Cada uma tinha esses pedaços de claustros diferentes. Por isso que tem estrutura de cidade. Tinha o lugar administrativo, o lugar da cozinha, o lugar de reza. Só que elas não podiam sair dos seus claustros.